Felipe, você é um sommelier, mas você também dá consultoria, né? Também, Me conta, me fala um pouquinho do seu também. trabalho. Eu, durante bastante tempo, eu tive um sócio, a gente fazia consultorias para restaurantes, principalmente em São Paulo. Então, desde a inauguração, de montar a equipe, criar os procedimentos, carta de vinhos, fazia de A a Z. Ou algum que já estava funcionando, a gente era chamado, a gente estudava o restaurante para ver quais eram os problemas, fazia aquela análise, era uma consultoria, então a gente tentava ajudar a mudar um pouco o rumo do negócio para ver se o negócio engrenava. Então a gente fez isso durante bastante tempo. E ultimamente, já nos últimos anos, Tá. eu tenho feito cursos de vinhos, tenho dado cursos de vinhos. Ah, legal. Então são turmas menores, além de participar de algumas confrarias, são turmas menores que você pode montar sob medida. Fala, olha, às vezes eu dou aula para 30 pessoas, mas às vezes eu falo assim, olha, eu quero montar um grupo com alguns amigos aqui na minha casa ou com a minha família. Somos 10, 15 Qualquer lugar. pessoas. Qualquer lugar. Ah, O que a gente precisa? De um mínimo de infraestrutura, assim, preciso de taça. claro. E a ideia é a gente sentar e falar assim, tá, vocês querem fazer quantas aulas? 1, 5, 10 aulas? Uma por mês? Ok, a gente monta um planejamento. Então, como eu costumo fazer isso? A gente faz a primeira aula piloto, que eu faço um mix. Eu coloco normalmente um espumante, um vinho branco, um vinho rosé e um vinho tinto. Para a gente falar basicamente de 4 tipos de vinho. Explico um pouco o método de produção, falo das uvas, mas mais do que ficar naquela coisa técnica, o que as pessoas têm mais interesse em saber é assim, que uva escolher com qual prato. Tá. É falar mais de harmonização, que eu acho que esse é o grande pulo do gato. Que as pessoas falam assim, eu às vezes chego num restaurante e já levei meu vinho, pago a taxa de rolha, ou quero tomar aquele vinho, mas eu quero um prato que combine. Às vezes eu fico na dúvida. E realmente não é tão fácil assim. Quando você está acostumado é mais fácil. Mas vamos supor... Qual a dica, Felipe? Não, tem aqueles parâmetros básicos, vamos dizer assim. Vinho branco com peixes e carnes brancas ou frutos do mar, vinho tinto com carnes vermelhas. Isso, fala assim, é uma regra 100%? Não é 100%, mas eu diria que 90%, 95% talvez. Mas por quê? É pela estrutura do vinho. E não adianta eu pegar um vinho tinto super forte e servir com uma lagosta. Eu vou acabar com o vinho, eu vou acabar com a lagosta. A ideia de você fazer harmonização é você potencializar os dois e falar, nossa, ficou ainda mais incrível. Essa lagosta estava boa, mas depois que eu tomei com esse vinho, ficou ainda melhor. Então isso é o grande lance de você fazer isso. Então eu falo, às vezes a pessoa fala assim, mas um queria comer peixe, outro carne e meu vinho é tinto. Bom, então vocês têm que chegar num consenso. Ou você pede uma taça de vinho branco e toma um tinto no final, acompanhado de algum queijo, alguma coisa, mas ou vai para um prato que peça esse vinho que você escolheu. Eu normalmente, às vezes, eu olho a carta de vinhos antes de olhar o cardápio. E eu fico na dúvida, falo, quero tomar esse vinho. Daí eu vou olhar o cardápio, que vai combinar com o vinho que eu vou escolher. Ou eu sei que o carro-chefe daquele restaurante é tal prato, então eu vou escolher um vinho que vai harmonizar com aquele prato. Não é o usual, né? Que não é usual, mas eu falo, quando você começa a ter mais certo, familiaridade, claro. tem isso. E tem pratos que são super difíceis de harmonizar. Ingredientes mais do que pratos. É. E não é tão simples. Agora, eu falo, cada panela tem sua tampa. Ah, Não é tão simples, mas sempre vai ter algum vinho que combina. Dá mais trabalho? Dá. Então, por exemplo, outro dia eu tinha um jantar na casa de um amigo e um dos pratos era um carpaccio de alcachofra e aspargos. Tanto eu falei assim, quando eu vi o cardápio, eu falei, nossa, isso aqui é pegadinha, porque são os dois ingredientes um dos mais difíceis de harmonizar. Dá uma reação química. Então a boca fica com gosto metálico. Se você toma um branco, um rosé, um champanhe ou até um tinto, deixa um gosto metálico. É uma reação química não natural. sabia. Então fala assim, mas eu já comi um risoto de alcachofra e não teve problema nenhum. Mas o risoto é diferente. O risoto você rala queijo, então deixa um lácteo, então ele inibe um pouco essa reação. Mas se você vai comer um coração de alcachofra, um carpaccio de alcachofra, ou aquela alcachofra vinagrete, que é uma delícia, não é qualquer vinho que vai funcionar. Tem um tipo de vinho na Espanha, que é um tipo de Jerez. Jerez que é aquele vinho fortificado espanhol, da Andalucia, que tem vários tipos. Tem o fino, tem o manzanilha, tem o amontilhado, tem o Pedro Ximénez. Dentro da categoria Jerez tem vários. E um dos tipos de Jerez, que é o fino, vai super bem. Por quê? O vinho de Jerez, ele tem uma oxidação natural no processo de vinificação. Então, esse oxidado, ele combina com esse oxidado do metálico que daria alcachofra ou aspargo. Então dá um match perfeito. Mas não é tão simples. E também vinho Jerez, aqui no Brasil, não é uma coisa tão comum. As pessoas estão tentando popularizar, mas é difícil, é uma questão cultural. E então não é uma coisa muito comum. E a oferta de vinhos Jerez que chegam no Brasil
Por exemplo, o mais comum que chega aqui, aquele tio Pepe, Tá. que você paga 6 euros na Espanha, Tá. que custa 250 reais. Mas tem vinhos de Jerez finos, mançanilhas, amontilhados, que são espetaculares. E aqui vão estar na faixa de quase 300 reais. E como está o nosso mercado de vinho? O brasileiro está bebendo legal? O brasileiro tem aumentado todos os anos o Tá consumo bebendo per mais? capita de vinho. Está aumentando. Tem aumentado. O ano da pandemia foi um boom. Sim. Mas se a gente for ver em números, ainda é muito baixo. Tá. A gente consome muito, o brasileiro, de uma maneira geral, consome muito mais cerveja e destilados. Quando eu digo destilados, falando do geral da população, a gente está falando de aguardente mesmo. Tá. Não estou falando de conhaque, whisky, por conta do preço. Tá. Mas é uma questão também socioeconômica, que isso está atrelado. O vinho no Brasil, por mais que você encontre vinhos até na faixa de 20 reais, não vou nem falar em relação à qualidade, Claro. mas vamos dizer assim, se encontra vinhos a partir de 20 reais. Dele ser bom é outra história. Tá. Existe por esse preço. Até o céu limite. Até você comprar um Romanée Conti de 30 mil euros a garrafa, dependendo da safra. Óbvio que não é o usual. Mas essa questão é muito mais barato você comprar cerveja, comprar um aguardente, do que Sai você mais em comprar um conta, vinho. né? É mais em conta. Porém, tem aumentado muito o consumo de vinho. Eu falo até um exemplo disso, eu falo... No passar dos anos, se você repara, antigamente, vamos falar de 20 anos atrás, você ia comprar vinho. Você tinha, às vezes, uma seção, por exemplo, num supermercado. Tinha uma loja específica de vinho, ou em alguns supermercados você tinha uma seção, uma parte tintos, uma parte pequena de brancos, rosé quase não tinha. Hoje, você vai num supermercado qualquer, sem citar nomes, você tem um corredor inteiro de vinhos, dos dois lados. Brancos, rosés, espumantes, um lado inteiro de tintos. Isso mostra que, primeiro, que assim, hoje chega muito mais coisas, e segundo, que se tornou muito mais acessível. Eu falo até brincando que esses estandes de vendas desses apartamentos, eles fazem aquela varanda gourmet, ou condomínios de casas, que já é mobiliado, decorado, sempre tem uma adega na sua varanda gourmet. Sim. Eu falo que eles são os maiores vendedores de vinho, porque a pessoa vai visitar o stand e fala assim, eu quero ter uma varanda e quero ter uma adega. Ela já mentaliza que ela vai ter aquilo. E é uma coisa curiosa. E no ano da pandemia, teve assim... um boom de vinhos absurdo, assim, vendeu muito. Aí tem esses clubes de assinatura, hoje você tem uma série de importadoras que trazem vinhos, tem vinhos que são mais acessíveis, e eu falo, mas o vinho, eu falei vinhos de 20 reais, é bom? Tem gente que gosta. Eu falo, eu tive um professor muito bom de vinhos, que foi o Jorge Luque, e ele falou uma frase, na primeira aula que eu tive com ele, que me marcou muito e eu acho incrível. Vinho bom é o que você gosta. Se é o vinho de 20 reais, se é o vinho de 300 reais, tudo depende do que você pode pagar. Claro. E até porque esses grandes vinhos icônicos, você vai deixar para um dia de festa, você não vai tomar no dia a dia. Qual foi o melhor que você mais apreciou, que você achou? Olha, eu já tive a oportunidade, o privilégio de tomar os grandes vinhos. Quando eu falo os grandes, eu digo aqueles vinhos assim realmente muito bons, assim, icônicos, famosos. Não dá para escolher um, é muito difícil. Mas qual que te impressionou mais? Vamos dizer, para mim, por uma questão até, vamos dizer assim, emocional, histórica. É o momento também, quando você está tomando, né? O vinho tem vários fatores. E é interessante, eu vou falar disso. Um deles foi, quando eu trabalhei no Fasano, foi um Mouton Rothschild, de 1945, foi o ano que acabou a guerra, a Segunda Guerra. E tem uma curiosidade, só um parênteses, tem um livro, inclusive, que é super interessante, que chama Vinho e Guerra. É incrível, escrito por 2 jornalistas norte-americanos, apaixonados por vinho, e escreveram sobre a relação dos franceses defendendo o maior tesouro nacional durante a Segunda Guerra, os vinhos. Hitler não tomava vinho, mas ele mandou um esquadrão específico com uma lista de vinhos, falou, eu quero estes vinhos, eu quero ter na minha casa para servir meus convidados. E eram os melhores vinhos da França. Então eles foram com a lista atrás dos vinhos. E principalmente em Bordeaux, você tinha muitos produtores judeus. Então eles falam assim, aqui a gente já resolve 2 problemas. Eu confisco os vinhos e ainda mando eles para o campo de concentração. Isso aconteceu com a família Rothschild, banqueiros e viticultores, que foram para campos de concentração e ainda tomaram as posses deles, os nazistas. E aí tiveram histórias incríveis nessa história toda. E só mais um parênteses, mais uma história dentro da história. Tem um restaurante super tradicional em Paris, o La Tour d'Argent, que tinha uma das melhores adegas de Paris. E aí eles tinham mais de 30 mil garrafas na adega e vinhos assim espetaculares. Esse é ali na frente da Torre Eiffel, não é? Bem perto do Sena. E aí o que eles fizeram? Eles sabiam que as tropas estavam chegando, eles esconderam
umas 10 mil garrafas dos melhores vinhos, subiram a parede de pedra, falaram para as crianças do bairro, tragam aranhas, soltaram um monte de aranha para criar umas teias e dar uma ideia que aquela parede era antiga. Eles chegaram lá com a lista para confiscar os vinhos da adega do restaurante. Falaram, não, e cadê os vinhos? Não, não tenho. Como não tem? Vendeu? A gente está em guerra. Ele falou, justamente, em tempos de guerra eu trocava esse vinho por comida, por mercadoria, para continuar a funcionar o restaurante. Graças ao exército alemão, os generais que estavam lá, que jantavam e pagavam, o restaurante não fechou. E o Hotel Georges V fez a mesma coisa em Paris. Quando acabou a guerra, eles derrubaram a parede e abriram as garrafas para tomar e comemorar. Mas é só um detalhe. Felipe, nós estamos terminando aqui o programa. Queria agradecer muito a sua vinda ao Granja Newscast. Uma honra, um prestígio ter em nosso programa a tocha olímpica. Tocha olímpica. Essa que esteve no revezamento do Rio de Janeiro. Sim. Queria que você deixasse seus contatos, seus telefones. Claro. Para que as pessoas que Claro. queiram ter os cursos de vinho, saber mais. Sim, posso deixar. E a sua história que você trouxe, magnífica. Bom, a gente podia ficar dias conversando, principalmente de vinhos e mesmo da tocha, a gente podia ficar dias conversando, que assunto não falta. Vinho, então, tem milhares e milhares de história. Mas sobre contato, se quiser, eu vou deixar meu Instagram, que eu acho que é mais fácil, e pode mandar uma mensagem que é Felipe Arruga, tudo junto. Esse é meu Instagram. Arruga é A-R-R-U-G-A. Repete. Felipe, tal como se escreve, Arruga, A-R-R-U-G-A. É esse. Telefone, quer deixar? Pode mandar pelo Instagram e qualquer coisa a gente conversa. Tá. Acho que é mais fácil. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço o convite do Granja News para falar desse assunto que é tão interessante, ainda mais que sexta-feira começam os jogos. E amanhã começam os jogos, né? Já estamos em ritmo olímpico. Muito obrigado. Eu que agradeço.